Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um bloco de vídeos, né? De vídeos de meia hora, de vídeos curtos, para a gente dar continuidade no nosso projeto Lendo Mulheres Negras e Indígenas. Projeto este contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do edital número 3421, Seja o Céu Codec, segunda edição Mari Ciani, Prêmio de Produção Artística e Cultural para Transmissões ao Vivo gravadas, categoria A, eixo 1, Ações de Qualificação Básica, Formação Online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Bem, quem será a nossa próxima escritora nesse momento, né, que iremos apresentar aqui? A nossa escritora, também estadunidense, é a Bell Hooks, né, com o livro Meu Crespo é de Rainha. A Bell Hooks, que nasceu em 1952, em Hopkinsville, na cidade rural do estado de Connecticut, no sul dos Estados Unidos. Ela é batizada de Gloria Jean Watkins, mas adotou o nome pela qual é conhecida em homenagem à sua bisavó, que é a Bell Blair Hooks. Então, Bell Hooks é o nome artístico da Glória. E o Meu Crespo é de Rainha. Esse livrinho aqui lindo. Oi. Sobre a obra, seus principais estudos da Bell Hooks estão dirigidos à discussão sobre raça, gênero e classe e as relações sociais opressivas, com ênfase em temas na arte, história, feminismo, educação, mídia e de massas. E é autora de mais de 30 livros de vários gêneros, como crítica cultural, teoria, memórias, poesia e livros infantis, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 livros traduzidos, assim, relacionados ao universo infanto-juvenil, infantil, mas também que podem ser apreciados pelos adultos, né? Com este livro em mãos, nossas crianças terão muito mais cedo do que a minha geração, mais ferramentas para reverter o processo histórico de invisibilidade. Percebi afeto e estímulo em cada palavra, e isso é transbordador, é mágico. Ana Paula Chongani, né, que escreve aqui na contracapa do livro, né? Gente, e essa é a Bell Hooks, que recentemente faleceu, né, muito recentemente. Ela faleceu, até um dia desse ela estava entre nós aí, escrevendo, publicando, vários livros dela têm sido traduzidos, ela que escreve sobre as mulheres negras, sobre o feminismo, sobre crítica literária, uma grande, grande, grande escritora, crítica, uma inspiração para meninas negras, para mulheres no geral, uma grande inspiração. E eu vou ler para vocês O Meu Crespo é de Rainha. É um livro curtinho e vale a pena a gente ler. Menininha do cabelo lindo e do cheiro doce. Macio como um algodão, pétala de flor ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo, cabeças cheias de estilo. E aí eu vou mostrar a ilustração para vocês dessas cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano, para o alto ou jogado para baixo. Amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Ou livre, leve e solto, ao sabor do vento. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar. Para enrolar e trançar ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam, para o dia começar enrolado e animado. Pinchain, sim, gosto dele bem assim, né? Para vocês observarem. Cachinhos, crespinhos, birotes, coquinho. Adoro esse verso, gente. Caixinhos, crespinhos, birotes, coquinhos.
Ou quem sabe com turbante, todas as meninas brincando livres. Feliz com o meu crespo é de rainha. Feliz com o meu cabelo, firme e forte, com os cachos que giram e o fio feito mola se enrola, vira cambalhota. Menina, você é uma gracinha, o nosso crespo é de rainha. Menina, você é uma gracinha, o nosso crespo é de rainha. Gente, a Bell Hooks é perfeita esse poema dela, que foi ilustrado, é realmente perfeito mesmo, assim, não tem muito o que falar, são algumas das obras da Bell Hooks relacionado à criança, à infanto-juvenil, à infância, e é muito lindo também esse outro livro, Minha Dança Tem História, vocês podem adquirir, pode conhecer. E uma proposta de escrita para vocês é o que você diria sobre o seu cabelo? O que diria sobre o seu cabelo de positivo, né? O nosso cabelo é lindo, é maravilhoso, é de rainha. O que a gente diria de positivo sobre ele, né? Para se pensar. Aí. E mais uma vez, trago aqui Metade Cara, Metade Máscara, de Eliane Potiguara, que Eliane já comentamos sobre ela, se não me engano, já falamos sobre Eliane aqui. E eu trago aí um outro livro que também fez parte do projeto e eu estou trazendo para que vocês possam conhecer esse livro, né? Que eu dei preferência para os livros que fizeram parte do projeto, os outros que entraram já iam entrar na terceira versão do projeto, que não existiu, mas que está existindo agora como produção cultural, contemplado pela Leo de Blanc e a Seja o Céu Codec. E esse livro da Eliane Potiguara também foi o livro que eu tive contato na graduação, que foi a partir daqui de um texto dela que está nesse livro, de um poema que está nesse livro, que eu falei assim, não, eu vou incluir Eliane Potiguara, eu vou incluir escritoras indígenas, eu vou pesquisar sobre escritoras indígenas e vou incluir no meu projeto. Na época, que é bem recente até, em 2016, eu acho, 17, assim, tinham poucos blogs que falavam e poucas matérias que falavam sobre escritoras indígenas, e de lá para cá muita coisa mudou. E que bom que mudou, que já devia ter mudado, que os escritores indígenas já estão publicando há muito tempo, as escritoras também, mas que a gente ainda tem uma certa dificuldade de incluí-los no nosso material didático, no nosso cotidiano da leitura literária, da leitura, de conhecer mesmo. A gente ainda carrega muitos preconceitos. Essa é a Eliane Potiguara, e eu vou ler um poema que eu amo, amo, gosto muito, eu acho que ela já compartilhou, e é bem conhecido também. O nome do poema é Brasil. Que faço com minha cara de índia, e meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus sagrados? Que faço com a minha cara de índia, e meus espíritos, e minha força, e meu turpã, e meus círculos? Que faço com a minha cara de índia? O meu toré, os meus sagrados, meus caboclos, e minha terra? O que faço com a minha cara de índia? E o meu sangue, a minha consciência, a minha luta e nossos filhos? Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro? Não sou história? Eu sou cunhã, barriga brasileira. Ventre sagrado, povo brasileiro. Ventre que chorou o povo brasileiro. Hoje está só, a barriga da mãe fecunda. E os cânticos que outrora cantavam hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Nossa, esse é um texto, um poema que eu gosto muito, e eu vou ler o que está em seguida aqui. Invasão. Quem diria que a gente, tão guerreira, fosse acabar um dia assim na vida? Quem diria que viriam de longe e transformariam teu homem em ração para as rapinas? Quem diria que sobre os escombros te esconderias e emudecerias teu filho, fruto do amor? Cenário macabro te é reservado. Para que lado tu corres se as metralhadoras e katanas e enganos te seguem e te mutilam? É impossível que mulher guerreira possa ter seu filho estrangulado e seu crânio esfacelado.
Quem são vocês que podem violentar a filha da terra e retalhar suas entranhas? Quem são vocês? Para se pensar, Eliane Potiguara coloca a gente nesse lugar de pensação, como dizia um professor meu da DIS, né, o professor Binho, ele falava muito em pensação, esse ato de pensar agindo, né? E é isso que a Eliane nos propõe aqui. E tem um texto dela sobre o índiozinho escorrendo pelo bueiro, né? Vi um índiozinho escorrendo pelo bueiro e eu vou ler só o primeiro parágrafo. Vi um índiozinho escorrendo pelo bueiro. A metade do seu corpo superior debruçava-se sobre o meio-fio da rua e outra parte jazia cansada, escorrendo pelo esgoto urbano. Imediatamente lembrei-me do quadro do Salvador Dalí, retratando um relógio de pulso, desconstruído em sua forma original, mas reconstruído de forma que o relógio obedecesse às formas roliças do punho humano. Vieram à minha cabeça diversas imagens derretidas desse pintor surrealista, desconstruidor da formalidade e convencionalidades sociais, políticas e humanas, mas o índiozinho estava lá, derretendo, e eu tive vontade de me derreter junto. E ele pelo ralo planetar, mas não pude, seria covardia de minha parte. O menino de 10 anos, o índiozinho urbano, desse tipo que a intolerância e o paternalismo sociais ignoram e invisibilizam, compunha triste quadro da miséria humana. E sua mãe, e se sua mãe pestanejar pelos direitos humanos, como alimentar-se pelo menos? O paternalismo analisará. Quem mandou sair de sua aldeia? Quem são seus pais, seus avós? Não lembramos dessa história. De vítima do processo social e racial, passa a oportunista. Essa índia não pôde ficar na sua aldeia e esperar o paralelo 11, versão 2004? Ela fugiu antes. E aí a Eliane continua esse texto, que provavelmente é um texto real, eu acredito que sim, que seja real, mas que mistura também um pouco de ficção, porque dá uma dimensão para a gente ficcionalista, né? Ela traz, e ela também traz muitas informações concretas, fatos reais, né? Ela traz o IBGE, ela traz a Assembleia das Primeiras Nações, enfim. É um texto que dialoga nas várias vertentes, nos vários gêneros, e é bem interessante. E me marcou muito porque o título é muito triste, de fato. É muito triste, né? É um título que me chama para tristeza, né? Vi um índiozinho escorrendo pelo bueiro, assim. É uma cena muito triste, se eu visse. Mas daí fica a vontade de vocês de querer consumir, querer ler mais esse livro, Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara, para que vocês possam ler essa história por completo e ler os outros poemas e os outros textos que ela traz também. E o livro, né, segundo a pessoa que também escreve aqui na contracapa do livro, e dentro do prefácio, prefacia, escreve alguns comentários, diz o seguinte: metade cara e metade máscara fala de amor, de relações humanas, de paz, identidade, histórias de vida, mulher, ancestralidade e famílias. É uma mensagem para o mundo, uma vez que descreve valores contidos pelo poder dominante e, quando resgatados, subverge um self selvagem, a força espiritual, a intuição, o grande espírito, o ancestral, o velho, a velha, o mais profundo sentimento de reencontro de cada um consigo mesmo, reacendendo e fortalecendo o eu de cada um contra uma outra estima pelo consumismo, imediatismo e exclusões social e racial ao longo dos séculos, né? Esse é o livro da Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara. E uma proposta de escrita para vocês pensar, eu sou metade, metade, eu sou metade, metade? Metade de quê? Metade o quê? Né? E a Eliana, ela vai escrevendo a partir do título Metade Cara, Metade Máscara, quem ela é, as trajetórias, os poemas, as narrativas. E vocês já pensaram que são metade, metade? A gente é sempre metade, metade quando se pensa em contexto de Brasil, né? Nunca se é de fato alguma coisa, você tem ligação com
um povo, uma história, uma ancestralidade, mas ao mesmo tempo você também estruturalmente foi alimentado por outras histórias, um outro povo, ou é descendente desse outro povo, você nunca é puro, né, entre aspas, que achei um termo muito até ruim de se falar, puro, mas você tem essas conexões de várias identidades, né? Então, fica aí para vocês pensarem essa escrita. Outro livro que está incluído aqui é Quando Me Descobri Negra, de Bianca Santana. Bianca Santana é diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, colunista da revista Gama. É doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com uma tese sobre a memória e a escrita de mulheres negras, e ela é mestre em educação também pela USP. Ela é autora de Contínuo Preta, Vida de Sueli Carneiro, que foi lançado recentemente pela Companhia das Letras, e Quando Me Descobri Negra, que foi lançado pelo SESI São Paulo. Sobre a obra, tem um trecho da Djamila Ribeiro comentando a obra, que está na contracapa do livro. Tem um trecho da Djamila e também do Douglas Belchior, mas eu vou só ler o da Djamila. Segundo Djamila, tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes era morena. É com essa afirmação que Bianca Santana inicia uma série de relatos sobre experiências pessoais ouvidas de outras mulheres e homens negros. Com uma escrita ágil e visceral, denuncia com lucidez e sem as armadilhas do discurso de ódio nosso racismo velado de cada dia, bem brasileiro, de alisamentos no cabelo, opressão policial e profissões subjugadas. Quando Me Descobri Negra, fala com sutileza e firmeza de um processo de descoberta inicialmente doloroso e depois libertador. Bianca Santana, através da experiência de si, consegue desvelar um processo contínuo de rompimento e de imposições sobre a negritude, de desconstrução de muros colocados à força que impedem um olhar positivo sobre si. Caminhos que, aos poucos, se revelam novas camadas de um ser ressignificado. Considero este livro um presente, é algo para se ter sempre às mãos e ir sendo revisitado. Bianca, ao falar de si, fala de nós, de Djamila, colunista da Carta Capital, pesquisadora na área de filosofia política feminista. Essa é a Bianca Santana, para quem não conhece. Pesquisadora, incrível também. E as principais obras dela é justamente esse livro aqui, Quando Me Descobri Negra, e Contínuo Preta, que é a vida da Sueli, né? Ela vai contar aí um pouco da vida da Sueli Carneiro, que é outra grande referência para nós do feminismo negro, de mulheres negras no geral, né? E eu vou ler um trechinho aqui de uma das histórias da Bianca, acho que justamente quando ela se descobriu negra. Tenho 30 anos, mas sou negra apenas 10. Antes era morena. Minha cor é praticamente travessura do sol. Era morena para os professores do colégio católico, para os coleguinhas, que talvez não tomassem tanto sol, e para toda a família que nunca gostou do assunto. Mas a avó não é descendente de escravos? Eu insisti em perguntar. E de índio e portugueses também. Era o máximo que respondiam. Eu até achava bonito ser tão brasileiro. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa. Em agosto de 2004, quando fui fazer uma reportagem na Câmara Municipal, passei pela rua Riachuelo, onde vi a placa Educafro. Já tinha ouvido falar sobre o cursinho comunitário, mas não conhecia muito bem a proposta. Entrei, o coordenador pedagógico explicou a metodologia de ensino com a cumplicidade de quem olha um parente próximo. Quando me ofereci para dar aulas, seus olhos brilharam. Ouvi que, como a maioria dos professores eram brancos, eu seria uma boa referência para os estudantes negros. Eles viram em mim Eles veriam em mim um estudante da Universidade de São Paulo e da Faculdade Casper Libero, que há espaço para o negro em boas faculdades. Sem entender muito bem o que tinha ouvido, fui até a Câmara de Vereadores, fiz a entrevista e segui minha rotina. Comecei a reparar nos lugares que frequento, as pessoas também não tomam tanto sol. O professor do Educa Afro toma. Será que é por isso que ele me tratou com tanta cumplicidade? Passei por muito tempo. Pensei por muito tempo. Não identifiquei nada de africano nos costumes da minha família. Concluí que a ascensão social tinha clareado nossa identidade. Óbvio que somos negros. Se nossa pele não é tão escura, nossos traços e cabelos revelam nossa etnia.
Minha mãe, economista, funcionária de uma grande empresa, foi branqueada como os mulatos que no século XIX passavam pó de arroz no rosto porque os clubes não aceitavam os negros. Eu fui branqueada em casa, na escola, no cursinho, na universidade. E como disse Francisco Elford, o branqueamento apaga as glórias dos negros, a memória dos líderes que poderiam sugerir caminhos diferentes da humilhação cotidiana, especialmente para os pobres. Ainda em busca de uma identidade, afirmo com alegria que sou negra há 10 anos e agradeço ao professor do Educa Afro, que pela primeira vez em 21 anos fez o convite para reflexão profunda sobre minhas origens. E aí a Bianca Santana, ela vai contando esses fatos, né, alguns acontecimentos, algumas observações dela relacionado a essa identidade racial mesmo, tudo relacionado à identidade racial. Isso é bem interessante a gente pensar, porque realmente faz muito pouco tempo também que eu entendi que eu era negra e assumi isso, e muitas pessoas, e muitas meninas. E por isso que é importante ter referências de escritoras negras, de escritoras indígenas, porque a nossa identidade é a gente. E às vezes a gente está perdido numa identidade que não é a nossa e a gente não entende porque a gente está perdido. Então, esse processo de busca, de resgate é muito importante, né? E muitas vezes quem desperta isso na gente são outras pessoas, outras referências, né? E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês escritoras negras e indígenas. E uma proposta de escrita que vocês podem escrever a partir do título da Bianca Santana é: quando me descobri o quê? Negra, mulher, não sei, escritora, quando me descobri professora, quando me descobri empresária, quando me descobri jornalista, quando a gente se descobriu, a gente passou a perceber algumas opressões, né? Alguns comportamentos de outras pessoas para com a gente que a gente não entendia quando a gente não sabia o que a gente era de fato, né? Ou quando estava ocupando aquele lugar. Fica aí para vocês pensarem. E por último, é o livro Meu Lugar no Mundo, da Sulami Kati. Sulami Kati nasceu em 3 de abril de 1978, na aldeia Baía da Traição, localizado no litoral da Paraíba. Assim como todas as crianças potiguaras, passou a infância solta na natureza, brincando com animais. Ainda cedo, Sulami deixou a aldeia e mudou-se para a cidade de Campina Grande para estudar, e lá mora até hoje. Porém, sempre que pode, visita seu povo. Sobre a obra da Sulami Kati, essa é a Sulami Kati, a gente tem poucas fotos da Sulami Kati, porque a Sulami Kati não é das redes sociais, né? É bem difícil encontrar as fotos da Sulami Kati, ela aparece pouco em alguns eventos, assim, ela é bem restrita mesmo, bem na dela, só publicou os livros. Sobre a obra, é o seguinte: no litoral da Paraíba, em um lugar abraçado pela mata e pelo mar, vivem os potiguaras. Entre eles, Sulami, uma jovem acostumada a pegar fruta no pé, preparar beiju, dançar na festa de coco, ouvir histórias do avô. Porém, essa vida de tranquilidade está para mudar. Sulami acaba de receber uma missão especial e agora precisa deixar a aldeia e ir à cidade grande, onde fará descobertas inesquecíveis. Nesse depoimento, Sulami nos ajuda a perceber as diferenças e semelhanças entre os índios e os demais brasileiros e reforçar os laços que nos unem. Esse é um comentário que tem no próprio livro da Sulami Kati. Essas são algumas das principais obras, que é Meu Lugar no Mundo e também Nós Somos Filhos, Só Filhos, que eu vou comentar esse livro também depois, mais tarde, em um outro vídeo, vou lê-lo para vocês. E eu vou ler um trechinho da obra da Sulami Kati, aqui. Conversas de sonho. Lua cheia, muito calor, sede. Levantei para tomar água. Quase esvaziei a moringa. Olhei pela janela. Na aldeia, quando cai a noite, a paisagem muda totalmente. Durante o dia, as crianças correm para todo lado. É tanta brincadeira, conversa, risada, homens chegando com a pesca, mulheres fazendo beiju. Meu nome é Sulami.
Aqui em casa todo mundo só me chama de Cati. Sou uma potiguara. Nossa aldeia fica perto de uma pequena cidade de pescadores chamada Baía da Traição, no litoral da Paraíba. Toda madrugada, os ruídos da mata do mar compõem uma espécie de música que enche meu coração de muita paz. Mas naquela noite tão iluminada, eu estava assustada. O pesadelo tinha sido tão vivo que saltei da esteira, senti meu corpo congelado em pleno verão. Eu havia sonhado com a imensa bola de fogo que caminhava no meio da floresta. Dentro dela havia alguém em profundo sofrimento. A bola aproximava-se de mim e eu ficava paralisada, mas era um fogo diferente, um fogo que não queimava o corpo, mas que faria a alma como se fosse capaz de matar. De repente, ouvi alguém falando baixinho. Virei-me rapidamente, mas era Nahuri, meu irmão caçula, que murmurava durante o sono, deitado na esteira ao lado da minha. Ele era tão bonito de ver. Olhei para o céu. Sempre reparo uma estrela que brilha mais forte que todas as outras. Muita gente diz que sou bonita como uma estrela. Eu não sei, não. Minha mãe é tão linda, eu sou magra demais. Mas eu queria que isso fosse verdade. Eu queria muito ser uma cunhana taingã. Na minha língua tupi, cunhana taingã quer dizer moça brilhante. Meu avô diz que a beleza da mulher deve ser como uma luz no escuro, atraindo admiração e amor. Meu avô conta histórias como ninguém. Estava com muito sono, melhor voltar a dormir, pensei. Foi nisso que o meu irmãozinho despertou, assustado, chorando de medo. Cati, alguém enfiou um pesadelo na minha cabeça. Eu o abracei com carinho e pedi-lhe que me contasse o sonho. Eu estou com medo porque sonhei com um fantasma tão grande, uma bola de fogo que era redonda como uma batata gigante. A bola me perseguia e uma voz grossa me dizia: Eu sou o Batatão Assombração. Ah, é só isso, Nahuri, eu disse rindo. Para que ter medo, então? Você não tem medo de fantasma, Cati? Você... Claro que não, ainda mais se fosse um fantasma de batata. Mentira, todo mundo tem medo de assombração. Você está mentindo, eu te conheço, Cati. De certo, você tem razão. E quero te contar uma coisa secreta. Mas antes, você me promete que não ficará com medo de novo, certo? Prometo, lhe respondeu, os olhos escuros pregados no meu rosto. Eu também tive um pesadelo horrível. De assombração? É isso mesmo. Com a batata que vira uma bola de fogo e nunca morre? Com uma bola de fogo, sim, mas não era uma batata, como no seu sonho. E aí eu vou contar para vocês o final da história, porque o texto é um pouquinho grande e não daria tempo para contar tudo. Eu vou para o final. Senti a respiração suave do meu irmão ao meu lado. Ele adormecera durante a história que narrei. Será que ele, tão pequeno, pode compreender algo? De qualquer modo, percebi que agora ele estava tranquilo. Senti sono também. Estiquei o corpo na esteira e preparei-me para dormir. A janela aberta me deixava ver a força das estrelas. Fechei os olhos. De repente, gritos, gemidos e um som violento de pancada. Seria um outro pesadelo? Meu irmão gritou assustado. Cati, o que é isso? Foi então que ouvimos a voz do meu pai. Toquem fogo na casa agora. Eu não sabia direito com quem ele estava gritando, o que seria tudo aquilo. E mais, e mais outra voz. Por favor, não me mate com essa faca. Saiam, gritaram. Se não quiser morrer dentro da sua casa. O medo que senti foi tão grande que preferi 1000 vezes a sensação terrível que eu tinha sofrido num pesadelo. Desta vez não era um sonho e eu sabia que não haveria um despertar. Essa é uma das histórias da Sulame Cati. Tem vários outros contos que ela também trata no livro, que é bem interessante para a gente perceber algumas violências, né, contra os povos indígenas. E uma proposta de escrita para vocês é falar sobre o lugar de vocês, né, sobre o meu lugar, sobre o lugar de vocês, né. O lugar de vocês em algum lugar, o lugar de vocês no mundo, o lugar de vocês na sua comunidade, o lugar de vocês na sua, no seu movimento, na sua associação, na sua igreja, na sua escola, na sua sala de aula. Fale sobre o seu lugar. E alguns trechos que eu trouxe aqui para vocês
dos livros da Bell Hooks, Caixinhos, Crespinhos, Birotes, Coquinhos, amo esse trecho. Depois, da Eliane Potiguara, essa é a nossa maior herança, a preservação da nossa essência. Da Bianca Santana, Quando Me Descobri Negra, e por último agora da Sulame Cati, meu avô, o velho sábio, nosso conselheiro, nosso melhor contador de histórias. Nosso avô é sempre um bom contador de histórias. A nossa avó também. A diferença é que às vezes a gente não escuta, né? A nossa avó escuta mais o nosso avô. Mas tá aí para vocês pensarem em alguns trechos das obras das escritoras. E meu agradecimento à Lei Aldir Blanc, através do edital número 34, 2021, Seja o Céu Codex, segunda edição Mariciane, prêmio de produção artístico-cultural para transmissões ao vivo gravadas, categoria A, eixo 1, ações de qualificação básica, formação online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um pouquinho dessas escritoras, delas serem compartilhadas aqui em mais um vídeo, que vocês possam pesquisar, procurar, se aprofundar e levar e compartilhar. É isso, é para isso que a gente está aqui. Obrigada.